Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora vamos resolver a primeira questão da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. Então, essa questão a gente pode ver aqui a imagem. Tem uma pista circular, lembrando que o conteúdo do terceiro bimestre do segundo ano do ensino médio é movimento circular uniforme. E aí ele já dá uma pista circular com alguns carros ali. E aí no texto ele fala que Antônio estava brincando, né, numa pista de corrida e com carrinhos ali. Então ali é uma pista de brinquedo e ele tem alguns carrinhos. E aí ele começou a cronometrar o tempo, né, das voltas desse carrinho. E ele percebeu que o carrinho ali completava uma volta completa, 360 graus, em 3 segundos. E aí ele pediu para calcular a velocidade angular, né? A velocidade angular que ele deu a fórmula aqui para facilitar. Então tem a fórmula ali, né? Ômega é igual a 2π sobre o tempo. Aí o ômega é a letra grega ali que parece o nosso W. E ele já deu a fórmula, então ficou muito fácil. Por quê? Porque ele falou que deu uma volta completa é 360 graus. Aí a única coisa que a gente teria que lembrar aí é que converter graus, para a gente calcular a velocidade angular, a gente converte o ângulo em graus para π radianos. E cada volta representa 2π. E aí ele já até deu ali, a gente nem precisaria ter essa interpretação, porque na verdade ele já deu, uma volta é 2π. Talvez dificultaria se ele desse mais voltas, 2 voltas, 3 voltas, a gente teria que lembrar que cada volta equivale a 2π, então por exemplo 2 voltas seria 4π, 3 voltas 6π, mas daí ele já deu, uma volta 2π. E dividido pelo tempo, e aí ele cronometrou o tempo, que foi de 3 segundos, então não teve dificuldade nenhuma essa questão aí, era só colocar na formulinha 2π dividido pelo tempo, que é 3, fica 2π sobre 3 radianos por segundo, que já é a letra A, né, a alternativa A aí, muito fácil essa questão. Lembrando que velocidade angular, ela é a variação do ângulo no tempo, né? Então é um movimento cíclico, vai dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas. O que está variando ali é o ângulo, né? Ele começa no zero, vai para 90 graus, vai para 180, 270, 360 graus, 540 e assim por diante. Ele vai variando o ângulo. Quanto mais rápido esse ângulo varia no tempo, maior é a velocidade angular, que é o nosso ômega aí, que a gente chama o W ali, né? Então, velocidade angular é diferente de velocidade linear. Velocidade linear a gente calcula o quanto se deslocou no tempo linearmente, né? Então, por exemplo, um carro andando 10 km em 2 horas, aí a gente vai dividir 10 por 2, vai dar 5 km por hora. Isso aí é a velocidade linear, né? A velocidade angular é diferente, ela se trata da variação do ângulo no tempo. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a segunda questão de Física da prova paulista do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. Então a gente está estudando aí movimento circular uniforme e aí a prova, né, caiu na prova essa questão que é em relação ao LHC, ao acelerador de partículas, que realmente o CERN, né, que ele é uma organização europeia para as pesquisas nucleares, realmente é um dos laboratórios mais importantes aí do mundo, de onde está saindo várias descobertas, né? As partículas quânticas, do que são feitos, do que é feito a matéria, né? Do que a matéria é constituída, e eles estão estudando isso, colidindo partículas. Então eles colocam as partículas em quilômetros, né? Laboratórios que têm quilômetros de distância, a altas velocidades que chegam próximas da velocidade da luz. E essas partículas, prótons, elétrons, elas colidem, e quando elas colidem,
Dali dá pra gente estudar do que elas são feitas, dos quarks, dos gluons, enfim, a gente está falando aí de física quântica, física nuclear, né? E ele deu esse texto explicando, falou lá do LHC, do CERN e tudo mais. Porém, para a gente resolver essa questão, não é preciso saber nada de física quântica, nada de física nuclear, como o conteúdo desse bimestre, desse ano, é movimento circular uniforme. A única coisa que a gente precisaria saber é calcular a aceleração centrípeta, que é o que ele pediu, né? Então, ele pediu a aceleração centrípeta, além disso, ele deu a fórmula, né? Então ficou mais fácil ainda, você não precisaria nem decorar. Ele deu a fórmula ali da aceleração centrípeta, que é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se nós temos uma velocidade angular, né, se nós temos um objeto se movendo circularmente, então ele se movendo ali no movimento circular, quer dizer que ele tem uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta que faz ele mudar a direção a cada segundo. Então, hora ele está para cá, hora ele está para cá, hora ele está para cá, hora ele está para cá. Então é a aceleração centrípeta que muda a direção da velocidade linear. Tá? Então todo movimento circular vai ter sim uma aceleração centrípeta, e para a gente calcular é só a gente dividir o quadrado da velocidade pelo raio dessa circunferência, que é a fórmula que ele deu aqui. Então a velocidade ele deu, então na fórmula a gente precisa da velocidade, ele deu a velocidade, que é 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e ele deu o raio, que é 4 quilômetros, e aí ele já facilitou a sua vida, que a gente precisa converter para metros, né? Precisaria converter para metros, na prova já converteram para você ali. Então 4 quilômetros é 4 vezes 10 elevado a 3, ou 4 ao cubo metros, né? Metros, lembrando que é a unidade de medida no sistema internacional, já que a velocidade está em metro por segundo. Então é só colocar na fórmula, né? Então a velocidade, que é 4 vezes 10 elevado a 8, quer dizer que é 2 vezes 10 elevado a 8, é essa velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que aí sim é 4 vezes 10 ao cubo. E aí a gente precisa aprender a trabalhar com potência de 10. Né? Aí vai virar uma conta que ela é simples, fácil, só que você tem que saber lidar com potência de 10, que é uma das coisas mais importantes aí no cálculo, na matemática, porque a gente consegue fazer qualquer conta a gente facilita com potência de 10. Eu posso fazer conta com números lá de grandezas astronômicas, ou números muito pequenos, de grandezas quânticas, né? Então todos esses números que são ou muito grandes ou muito pequenos, quando a gente converte para potência de 10, vira uma conta muito simples, que a gente não precisa nem de calculadora, a gente faz ali de maneira muito rápida quando a gente aprende. Ou qualquer conta, né? Conta com vírgula, né? Se eu quiser fazer um número 3,9 vezes 4,5, então, ou dividido, tanto faz. Se a gente quiser fazer conta com vírgula, conta difícil, né? Às vezes chata de fazer, quando a gente aprende a converter para a potência de 10, facilita muito a nossa vida. Mas vamos lá então para isso. Então, a velocidade ao quadrado, então ficou 2 vezes 10 a oitava elevado ao quadrado. Aí a gente precisa colocar um parênteses, porque você está elevando a velocidade ao quadrado. Então você está elevando o 2 e o 10 elevado à oitava. Tudo ali está elevado ao quadrado. Então fica 2 elevado ao quadrado, 4, e 10 à oitava elevado ao quadrado. Aí a gente precisa lembrar que quando já tem uma potência e você coloca uma outra potência, igual aí, já tem uma potência de 8, você está colocando uma outra potência de 2, aí você multiplica os expoentes, então vai ficar 8 vezes 2, 16. Então na parte de cima aí da equação ficou 4 vezes 10 elevado a 16, dividido pelo raio, que é 4 vezes 10 ao cubo. E aí ficou muito fácil, porque 4 dividido por 4 dá 1. E aí a gente trabalha com a potência de 10. Então por isso que fica muito fácil, uns números desses que seria muito difícil da gente calcular, com a potência de 10 ficou muito fácil. Então fica 4 dividido por 4, 1. E 10
elevado a 16 dividido por 10 elevado a 3. Aí a gente tem que lembrar que quando a gente divide potência de 10 é só subtrair continha de menos, né? Então a gente subtrai 16 de 3. Então vai ficar 13. Então ficou 1 vezes 10 elevado a 13, né? Como a gente está calculando a aceleração, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado, letra C. Questão 3 da prova paulista de física de 2024, segundo ano, terceiro bimestre. Então, na questão 1 nós calculamos velocidade angular, na questão 2 aceleração centrípeta e agora força centrípeta. Então, tá escalando ali a matéria, o conteúdo bonitinho, um atrás do outro ali, né? A prova foi bem didática. E aí ele nos deu aqui uma motocicleta, uma moto que está no globo da morte. Então ele está dando aquele looping, virando de ponta cabeça e fazendo aquele movimento circular. E aí ele pediu para a gente calcular a força centrípeta. Então sempre que tem um movimento circular, sempre vai ter uma aceleração centrípeta. É a aceleração centrípeta que faz com que a velocidade linear mude de direção a cada segundo, a cada milésimo de segundo, a cada instante, vai mudando de direção em relação ao centro, né? E sempre o objeto vai ficar ali em volta do centro, aí isso que caracteriza o movimento circular. E sempre que tem aceleração, tem que ter uma força. Lembrando da segunda lei de Newton, né? Força é igual massa vezes aceleração. Então, se tem aceleração, tem força. E no caso aqui, a força é centrípeta, né? Apesar do movimento circular ser uniforme, ou seja, ele não varia a velocidade dele não vai de 10 km por hora para 20, para 30, para 50. Ela continua uniforme, porém ela muda a direção. Então, por isso que a aceleração é centrípeta. A aceleração centrípeta ela varia a direção e não o valor da velocidade, né? E não a quantidade. E aí, tendo a aceleração centrípeta, tem a força centrípeta e para facilitar a nossa vida, ele deu a fórmula, né? Então, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que aí ele já deu a fórmula. E aí a aceleração centrípeta tem uma outra fórmula que a gente calculou no exercício passado, que é v ao quadrado dividido pelo raio, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a força centrípeta. Então, lembrando, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Aqui é a mesma coisa, só que aí a aceleração aqui tem uma formulinha diferente. Então, ficou força é igual a massa vezes aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido por r. Então, é só a gente substituir. Então, ele deu a massa, que é de 200 kg, então vai ficar 200 kg vezes a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade ele deu que é 6, então vai ficar 6 ao quadrado, dividido pelo raio ali do globo da morte, que é 3 metros, né? Nem precisa converter nada, tá tudo bonitinho no sistema internacional aí. É só fazer as continhas. Então ficou 200 vezes 6 ao quadrado, 200 vezes 36, dividido por 3. E aí se a gente fizer a continha dá 2.400 newtons, né? Lembrando que a unidade de forças, todas as forças, a unidade é newton. E força centrípeta não é diferente. Então a força centrípeta é 2.400 newtons. Bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora nós vamos resolver a quarta questão de física da prova paulista do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. Então é uma questão teórica que fala dos modelos cosmológicos. Lembrando que as outras questões estavam falando de movimento circular uniforme, que é o conteúdo aí desse bimestre do segundo ano. E aí a gente calculou velocidade angular, calculou aceleração centrípeta, força centrípeta, e aí agora é essa parte aí de astronomia, né? Porque geralmente o movimento dos astros, dos planetas, dos satélites é um movimento circular, né? Então a gente usa essas grandezas físicas, essas leis físicas para lidar aí com a astronomia, com os astros. E aí
No caso aqui a gente precisaria saber um pouco de história, a história da cosmologia, só que o enunciado facilitou pra gente, porque geralmente esses enunciados de física muito grandes não servem para muita coisa, né? Eles falam e aí os dados ali que você faz a continha e consegue resolver o que você quer, eles colocam muitos dados só para contextualizar, para o aluno ver, nossa, como isso é importante, como isso faz parte da minha vida, faz parte da tecnologia, faz parte do desenvolvimento da ciência. E eu não acredito que seja na prova que o aluno tenha que ver isso daí, né? Aí vai só dificultar, porque ele vai ler um texto enorme e aí ele tem que fazer uma continha besta às vezes, só que ele acaba se perdendo. Então eu acho que não é o caminho mais interessante, mas é assim que a banda toca. Mas aí esse texto, diferentemente, ele vai ajudar. Por quê? Porque aqui você vai ter que identificar quais são os modelos cosmológicos, de quem são os modelos cosmológicos do geocentrismo, do heliocentrismo, né? Basicamente esses dois, só que ele ainda vai falar do Kepler e do Galileu. E aí o legal desse texto é que ele segue um cronograma, então com esse cronograma do texto dá meio para você matar, né? Então vamos lá. Ao longo da história, diversos modelos cosmológicos foram desenvolvidos para explicar a organização e o movimento dos corpos celestes. Dois dos mais influentes foram o modelo ptolomaico, proposto por Cláudio Ptolomeu no século II. Então, ó, lá atrás, século II. Então, ele falou primeiro do modelo ptolomaico. Então, ele seguiu a sequência. Ou seja, a gente já sabe que o Ptolomeu é antes de todos desses aí, né? E o modelo copernicano, introduzido por Nicolau Copérnico no século XVI, já muito tempo depois, né? Além desses cientistas, Johannes Kepler e Galileu Galilei também fizeram contribuições significativas para a definição de um modelo cosmológico mais preciso. Então, olha só, então já dá pra gente matar. O Ptolomeu, ele tinha um modelo geocêntrico, né, que é o primeiro, que a Terra ocupa o centro, que é o mais intuitivo, né? A gente tá aqui, a gente olha para o céu. Então a gente vê tudo passando, a gente vê os astros passando, o Sol, a Lua, as estrelas passando. Então é intuitivo que a gente acha que está tudo se movendo ao nosso redor. Então a primeira concepção que se teve é que a Terra estava paradinha e o resto estava girando em torno da Terra. E aí depois veio Nicolau Copérnico e falou, não, na verdade depende, o movimento é relativo e na verdade é o Sol que ocupa o centro e a Terra está girando em torno do Sol. Então a gente já dá para matar que o Ptolomeu é o geocêntrico e o Copérnico ele é heliocêntrico. Aí a gente já vai conseguir resolver algumas questões aí, algumas alternativas corretas a gente já vai conseguir identificar. E aí depois veio o Kepler com cálculos, né? Então ele conseguiu pegar uma gama muito grande de dados astronômicos, ele que tinha telescópios já muito grandes, ele que já tinha observatórios, ele conseguiu pegar uma gama muito grande aí de dados e fazer cálculos e dar mais veracidade ainda para o que estava acontecendo realmente no universo, né? E o Galileu também, o Galileu que descobriu as luas de Júpiter, então ele descobriu que tinha corpos orbitando outros astros que não fossem a Terra, né? Porque antigamente o modelo geocêntrico tudo em volta da Terra. Aí se ele olha um corpo que está orbitando não a Terra, está orbitando Júpiter, ele fala, então nem tudo está girando em torno da Terra. Então ele deu mais veracidade aí para o modelo copernicano heliocêntrico. Então vamos lá. Vamos para as alternativas. A cosmologia proposta por Nicolau Copérnico é baseada na ideia de que a Terra está no centro do universo. Então a gente já viu que o Copérnico é depois, ele que trouxe o heliocentrismo, então essa está errada. B. O modelo ptolomaico coloca a Terra no centro do universo, certo? Enquanto o modelo copernicano coloca o Sol no centro, certo? Então, verdade. C. As contribuições de Johannes Kepler para o heliocentrismo foram fundamentais, pois ele formulou as leis do movimento, sim, as leis de Kepler, proporcionando uma base matemática robusta para o modelo heliocêntrico de Copérnico, verdade.
O trabalho de Galileu forneceu evidências importantes para o modelo heliocêntrico, embora não tenha proposto a ideia do movimento da Terra ao redor do Sol. Galileu observou fenômenos como as fases de Vênus e as luas de Júpiter, como eu tinha falado, né? E corroboraram a teoria heliocêntrica de Copérnico. Então, verdade. E por último, o modelo ptolomaico afirma que todos os planetas, incluindo a Terra, giram em torno do Sol. Então a gente já viu que o Ptolomeu, no próprio texto aí, já dava para matar, ele é o primeiro, século II. Ele então acreditava que a Terra estava no centro, então essa daí é falsa. Então vamos para a questão 5 da prova paulista de Física do primeiro ano do ensino médio, terceiro bimestre 2024. É a prova que se trata de movimento circular uniforme. Então a prova ela foi bem bonitinha, né? O primeiro bem em ordem. Primeira questão falou de velocidade angular, segunda questão falou de aceleração centrípeta, terceira questão falou de força centrípeta. Aí a quarta questão falou dos modelos cosmológicos, né, de Ptolomeu, Copérnico, Galileu, e agora das leis de Kepler. Então tá escaladinho ali. Então vamos lá. As leis de Kepler são úteis para o entendimento do movimento de objetos naturais. Elas ajudam também na compreensão de sistemas estelares e de planetas fora do sistema solar. As leis são usadas hoje para determinar trajetórias de foguetes e órbitas de satélites ao redor da Terra. De acordo com as leis de Kepler, assinale certo ou errado para cada afirmativa abaixo. Então, vão ter algumas afirmativas, né, algumas frases sobre as leis de Kepler e a gente tem que falar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol localizado em um dos focos da elipse. Então essa é a primeira lei de Kepler. Ele descobriu que o movimento, né, o movimento circular de um planeta, a órbita de um planeta em volta do Sol ou de uma estrela, né? Na época ele nem sabia que existiam outros sistemas solares iguais ao nosso, parecidos com o nosso, né? com vários planetas, mas ele descobriu com cálculos, né? Ele tinha muitas anotações de um cara antes dele, que foi o Tycho Brahe, que foi um astrônomo, um homem muito rico, que tinha telescópios gigantescos, né? E conseguiu categorizar ali cada estrela, cada planeta, os ângulos, a distância, conseguiu categorizar tudo e aí veio o Kepler e conseguiu fazer cálculos muito precisos que ajudaram muito, né? Até hoje eles são precisos, que ajudaram muito a gente compreender como funcionava lá o movimento dos astros. E aí uma das coisas que ele descobriu, né, que o movimento não era circular. Quando a gente olha os modelos antigos, os modelos cosmológicos do Ptolomeu, do Nicolau Copérnico, a gente vai ver que é tudo circularzinho, né? Até porque eles acreditavam, os gregos acreditavam que o círculo era uma forma perfeita, então tinha a ver com geometria sagrada, tinha a ver com um monte de crenças que o círculo era uma forma perfeita, que representava a divindade e tudo mais. Aí ele descobriu que na verdade não era circular o movimento ele é elíptico, ou seja, como se fosse um ovo, e uma elipse ela tem dois focos. Se você pegar para construir uma elipse, você coloca dois pontos e aí você amarra uma corda. Essa corda você passa em volta desses dois pontos e ela vai formar uma elipse naturalmente. E aí ele descobriu que na verdade o movimento era elíptico, né? Até porque quando tem um movimento de um planeta em torno de uma estrela, um satélite em volta de um planeta, o que acontece? É a força gravitacional, né? Ele nem tinha descoberto isso ainda, ele só calculou, mas ele não sabia por quê. Depois veio Isaac Newton e explicou a força da gravidade, conseguiu calcular, né, a lei da gravitação universal, aquela formulona. Ele consegue calcular a força entre dois corpos. Então dois corpos se atraem.
Né? Isso que é a lei da gravitação universal. Qualquer corpo atrai outro corpo que tenha massa. Então, por exemplo, se eu pego esse celular aqui, esse lápis, eles estão se atraindo. Existe uma força gravitacional entre eles. Né? A gente não percebe, por isso que demorou para descobrir. Porque quando a gente calcula, esse número vai dar 0,00000, vai dar muito baixo, a gente não consegue sentir. Agora, se a gente pega um planeta, ele tem uma massa muito grande. Então, essa força, ela é representativa. Tanto que a gente está aqui preso no planeta Terra, porque essa força está puxando a gente, tá? Eu já fiz vídeo calculando a força gravitacional em todos os planetas do Sistema Solar. Depois, quem quiser só dar uma olhada aí, eu deixo o link. Mas, enfim, então imagina dois corpos muito massivos, dois planetas, ou uma estrela e um planeta, geralmente, eles estão se atraindo. A força gravitacional... ela não, na verdade a Terra não está girando em torno do Sol, eles estão girando em volta do centro gravitacional, é como se eles estivessem fazendo isso daqui, em volta do centro gravitacional, mas enfim. O que ele descobriu? Que o movimento era elíptico e o Sol ele se localiza em um dos focos. Existem dois focos da elipse e o Sol se localiza em um desses focos, tá certo? Então é esse movimento aí elíptico, tá? Agora, só por curiosidade, apesar de ser um movimento elíptico, se a gente for ver realmente o movimento da Terra, ele é quase circular, porque ele é uma elipse porque o círculo, na verdade, ele é uma peculiaridade dessa elipse. A elipse, quando você vai conforme você vai juntando os focos, né, mudando a excentricidade, isso daí é outra coisa que não dá pra gente entender aqui agora, mas você vai mudando a excentricidade da elipse, os focos, conforme eles vão ficando mais perto um do outro, mais a elipse vai se tornando circular, e aí a gente tem um movimento quase que circular aqui da Terra, mas no geral o movimento é elíptico, então ele estava certo. Então essa é a primeira lei de Kepler, né? Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, então correto. Vamos para a próxima. Os planetas se movem mais rápido quando estão mais distantes do Sol em sua órbita. Então vamos lá, você tem uma elipse, o planeta está girando, ora ele está mais longe, ora ele está mais perto. Aí ele falou que é mais rápido longe, lá no afélio. Então existem o periélio e o afélio. O periélio é quando o planeta está mais perto do Sol, né? Aí só vai lembrar periélio de perto, periélio. E o afélio é quando ele está mais longe, é só lembrar de afélio afastado. Então ele está mais longe. E é o contrário, essa daí é falsa, tá bom? É ao contrário, conforme o planeta está mais perto, a velocidade aumenta. Vou até mostrar num simulador aqui daquela estilingada. Inclusive, isso é utilizado muito em viagens espaciais, né? Por exemplo, um foguete vai viajar uma distância muito longa, às vezes ele, sei lá, ele vai para Saturno. Para Saturno não, para Marte. Ele passa primeiro pela Lua, quando ele chega bem perto da Lua, dá uma estilingada, a velocidade dele aumenta e ele gasta menos combustível, né? Que ele vai ganhar mais velocidade. Então, quando ele está no periélio, ele é mais rápido. Próxima. O segmento de reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, essa é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Então, é verdade, ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais. A gente pode ver isso também no simulador melhor. A distância entre o planeta e o Sol é inversamente proporcional ao quadrado do período orbital do planeta. Então, não é, isso daí pode confundir com a terceira lei de Kepler, que é a próxima afirmativa, mas não é, tá bom? Inclusive, ela é diretamente proporcional. Se eu acabei de falar quando ele está mais longe, ele é mais lento, então a distância entre o planeta
E o Sol é inversamente proporcional ao quadrado do período. Então ele está falando que quanto maior é a distância, menor vai ser o período. Que é inversamente proporcional. É ao contrário. Quanto maior a distância, maior é o período. Diretamente proporcional. Então pensa, um planeta muito longe do Sol, ele vai demorar mais, né, para completar uma volta. Que isso significa período, o tempo de uma volta, né? Qual que é o período da Terra em volta do Sol? Um ano, né? Então um planeta que está mais distante vai demorar mais que um ano, um planeta que está mais perto vai demorar menos. É diretamente proporcional. Então essa é falsa. Aqui está falando que é inversamente proporcional. E a última, que é a da terceira lei de Kepler, para qualquer planeta do sistema solar é constante o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período da revolução em torno do Sol. Chata essa, né? Mas é a terceira lei de Kepler, é só olhar a formulinha, né? Realmente a formulinha, ela é que é uma constante, só que a formulinha ela mostra ao contrário, ela mostra T ao quadrado, período ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo. Geralmente é isso, mas se você inverter vai continuar constante, não muda, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar o período, por exemplo, da Terra, que é de um ano, e você elevar ele ao quadrado, e aí você dividir pelo raio, aí você pega a distância da Terra ao Sol e dividir pelo raio ao cubo, ele vai dar uma constante. Aí você pega um outro planeta, vamos supor, sei lá, Marte, Júpiter, qualquer planeta. E aí você vai ver lá de novo, você vai ver, demora tanto, de vez de ser um ano, demora 2 anos. Aí você vai colocar nessa fórmula, e aí você vai medir o raio, a distância é tantos quilômetros. E aí você vai colocar na continha, vai dar essa mesma constante, tá certo? Então essa é verdadeira. Sexta questão da prova paulista de física do primeiro ano do ensino médio 2024, terceiro bimestre. Então a gente está estudando aí movimento circular uniforme. Essa é uma questão que você tinha que lembrar da formulinha, né? Então é uma questão aí conceitual que diz assim, o satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica, SGDC. Então ele vem com uma história, ele vai com essas siglas, né? Fala lá da entidade governamental. Tudo isso daí a gente não vai utilizar realmente na questão, né? Inclusive ele vai dar valores, aí a gente vai precisar nem fazer cálculo, só que é para contextualizar, né, lá a questão de física, não sei se isso é bom ou ruim, aí você que decide, né? Então vamos lá. Então esse satélite aí, né, geoestacionário, lançado em 2017, tem como objetivo levar a internet banda larga para todo o território brasileiro, além de garantir comunicações seguras para as Forças Armadas do Brasil. O SGDC orbita a Terra a uma altitude de aproximadamente 36 vezes 10 a sexta km, quilômetros, né, acima da linha do Equador, em período igual ao da rotação da Terra, de forma que aparente estar em um ponto fixo no céu quando vistos por um observador no solo. Então é isso. O que é um satélite geoestacionário? Ele gira com a mesma velocidade da Terra. Então onde a Terra gira, parece que ele está parado, né? Por isso que ele é geoestacionário e por isso que ele é utilizado na telecomunicação. Imagina se ele ficasse se movendo e aí, sei lá, um sinal de celular, um sinal lá fosse mandado e ele não estava no mesmo lugar e você nunca ia achar ele, não ia funcionar a telecomunicação. Então ele precisa estar parado em relação à Terra, né? Ou seja, com a mesma velocidade ali de rotação, período, tudo bonitinho, para conseguir achar, para a gente conseguir usar ele na telecomunicação. Isso que ele está falando. Aí ele deu aí a altura. Isso aí é só para complicar, né? Aí a imagem abaixo representa o movimento, aí mostra lá a imagem, e aí ele pede para achar a alternativa correta. Então, a velocidade orbital do satélite pode ser calculada pela relação matemática, e no final é só a fórmula. Aí a velocidade do satélite, ela pode ser calculada pela raiz de Gzão vezes Emão dividido por R. O que é isso? G é a constante gravitacional, M é a massa da Terra
e R é o raio, ou seja, a distância do centro da Terra até o satélite, tá? Então a gente poderia lembrar que a força gravitacional, a lei da gravitação universal de Newton, isso é muito importante, ela é igual a força gravitacional é igual a Gzão, que é essa constante que sempre vai estar lá, vezes a massa de um corpo, por exemplo, a massa da Terra, vezes a massa do outro corpo que está sendo atraído, por exemplo, esse satélite, dividido pela distância ao quadrado, ou seja, dividido pelo raio. No caso aqui, a velocidade, quando a gente manipula essa fórmula, vira isso daqui, né? Que tá aí. Mas era uma questão assim, eu achei meio desnecessária, mas tá aí a resposta correta. Questão 7 da prova paulista de física do primeiro ano de ensino médio, 2024, terceiro bimestre. Então a gente está estudando movimento circular uniforme, e aí ele deu uma questão que é uma questão do Enem 2020, tá? Então vamos lá. Em 20 de julho de 69, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos na missão Apollo 11. Ele e os astronautas que o seguiram experimentaram a ausência da atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. Então a gente pode ver o vídeo aí do astronauta pulando lá na Lua, e era diferente, o movimento dele parecia ser mais leve, né? Um movimento mais suave. Aí ele explica, a aceleração da gravidade da Lua é 1/6 o valor na Terra. Então a aceleração lá na gravidade, se um corpo cai aqui na Terra e o outro corpo cai na Lua, a aceleração aqui é 6 vezes maior do que na Lua. Então por que a aceleração da gravidade é menor, né, lá na Lua? Porque a força gravitacional na Lua é menor. Menor quanto? Proporcionalmente, 6 vezes menor, né? A gente pode pensar na fórmula do peso, né? Por exemplo, como que a gente calcula o peso de uma pessoa, o peso de um corpo? O peso não é a massa. A gente costuma falar, né? Quanto você pesa? Eu quero perder peso, vou na farmácia ali na balança me pesar. Na verdade, o que você está fazendo ali, você não está medindo o seu peso, você está medindo a sua massa, que é em quilograma da quantidade de matéria que você tem. Você pode ganhar, perder, engordar, emagrecer. Agora o seu peso é diferente. Peso é a força com que a Terra te puxa aqui na Terra. Então existe uma força gravitacional e a Terra está te puxando com o seu peso, que aqui na Terra é aproximadamente a aceleração da gravidade é 10. Então você multiplica o seu peso, a sua massa, por 10. Então para você medir o seu peso aqui na Terra, você multiplica a sua massa, que é aquela lá da balança. Por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade na Terra, vai ficar 70 vezes 10. O peso dela aqui vai ficar 700. Vamos colocar 60 quilogramas para ficar mais fácil a gente contextualizar aqui. Uma pessoa que pesa 60 quilogramas, aqui na Terra ela vai pesar 600 newtons. Ó a unidade de medida, newton, porque é a unidade de força. Lembra das leis de Newton? Dos bloquinhos, se eu estou empurrando, puxando alguma coisa. É newton, né? A unidade de força. Então, o peso, ele é uma força. Qual força? A força que a Terra está te puxando. Então, ele é medido em newtons. E aí, o peso ele é calculado como? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui na Terra o peso de uma pessoa de 60 kg de massa, o peso dela vai ser 600 newtons. Já na Lua vai ser aproximadamente 10, né? Porque ele não falou que é 1/6. Então vai ser aproximadamente ali 10 newtons o peso dela lá na Lua. A massa dela vai continuar 60 kg, tá certo?
A massa dela vai continuar 60 kg. Ela não vai emagrecer, não vai engordar, ela continua igual. Porém, a força, como a Lua é menor, a força gravitacional é menor. Aí ele falou que é menor 1/6. Então, o peso lá é 1/6 menor. A aceleração da gravidade é 1/6 menor. E a pessoa fica mais leve, fica com aquele movimento mais suave. Então, a resposta é isso. Então, por exemplo, se ela der um pulo lá, ela vai atingir uma altura maior, né? Porque vai ter menos força puxando ela para baixo. Então é esse aí, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Então vamos para a questão 7 da prova paulista de física do primeiro ano do ensino médio. 2024, terceiro bimestre, movimento circular uniforme, aqui já falando de eclipses, né, que faz parte aí do conteúdo, eclipse solar e eclipse lunar. Então vamos lá, o eclipse solar de 2024, então o que a gente tem que lembrar? Eclipse significa sumiço, tá? Vem da palavra lá de sumir, de desaparecer. Então quando eu falo eclipse solar, é o Sol que está desaparecendo. E quando o Sol desaparece, por que o Sol desaparece? Porque a Lua entrou na frente. Então a Lua entrou bem na frente, os corpos se alinharam, né? A Terra, a Lua e o Sol se alinhou de uma maneira que a Lua fez sombra para o Sol. E aí uma região vai ter totalmente aquela sombra, a umbra, né? A sombra, quem tiver ali naquela sombra vai ver a Lua entrando na frente do Sol, exatamente, e não deixando a luz do Sol chegar ali. Então você não vai ver o Sol, vai ser o sumiço do Sol, o eclipse solar, né? Então, esse eclipse aí, 2024, ocorreu 8 de abril, foi um evento astronômico significativo. A faixa de totalidade do eclipse se estendeu por uma ampla área, proporcionando uma oportunidade única de observação para milhões de pessoas. Este eclipse foi amplamente aguardado devido à sua extensa área de visibilidade e ao impacto visual impressionante que ofereceu. Abaixo temos uma representação do eclipse solar. Então ele mostra lá exatamente o que eu falei, né? A Lua entre o Sol e a Terra fazendo uma região de sombra. Com base no eclipse solar, é correto afirmar que... Então ele falou aí de uma faixa, né? Uma faixa do eclipse. Então o que acontece? O eclipse ele acontece em um lugar, só que aí os corpos vão se movendo e ele vai acontecendo em outro lugar. Então, por exemplo, eu estou aqui, ainda não aconteceu o eclipse, já acontece, já para de acontecer aqui, começa o Sol a aparecer aqui, em outro lugar vai fazer sombra em outro lugar. Quem estiver em outro lugar vai ver. Aí nesse caso ele falou que ele percorreu uma longa distância, ou seja, ele foi fazendo eclipse em vários lugares que as pessoas puderam acompanhar. Que às vezes esse eclipse pode acontecer lá no meio do mar ou no Polo Norte, então ninguém vai conseguir ver porque não vai estar lá, né? Mas pode acontecer também. É simplesmente a sombra da Lua na Terra, né? A sombra da Lua não deixando a luz do Sol bater e o Sol e a Lua entrando na frente do Sol. Aí tem toda uma curiosidade, né? Porque, por exemplo, a proporção do tamanho da Lua e do Sol é exatamente a proporção da distância da Lua e do Sol para a Terra, né? Então, por exemplo, aqui, eu não lembro, mas sei lá, o Sol é 40 vezes maior que a Lua, não lembro, 400 vezes maior que a Lua, ele está 400 vezes mais distante do que a Lua da Terra. Então tem uma proporção aí, que até é uma curiosidade, é uma coisa, será que isso é coincidência ou não é? Mas aí isso faz com que a gente veja o Sol e a Lua praticamente do mesmo tamanho por essa proporção, né? Então a gente tem que ver aqui qual que é a alternativa correta. Então, ó, um eclipse solar penumbral, nem existe isso. Eclipse penumbral, nem sei o que é isso. Pula, errado. Um eclipse solar total pode ser visível em qualquer lugar da Terra com a mesma intensidade. Então não, né? Só vai conseguir ver o eclipse solar aquela partezinha ali que é uma sombra, que é pequenininho, né? Pequenininho é o tamanho da Terra. Para quem tá ali pode ser uma cidade, pode ser um bairro, né? Mas vai ser só ali naquele pontinho de umbra, de sombra. A duração do eclipse solar total pode ser estimada em várias horas. Não, né? Porque a Lua ela não fica várias horas no mesmo lugar, ela se move, né?
Um eclipse solar parcial ocorre quando a Lua fica em parte na área da penumbra, em parte na área da sombra da Terra. Não. Por que não? Porque aí seria um eclipse lunar, que aí é o contrário. Quando a Terra faz sombra e a Lua entra nessa sombra, aí a Lua que some. Aí a gente chama de eclipse lunar, tá? Ele confundiu aí que foi ao contrário. Não, e a última aí que é a correta, durante um eclipse solar anular, aí essa palavra é importante, a Lua cobre o Sol, bloqueando toda a luz solar direta, permitindo a observação da coroa solar ao redor. Então fica ali, ó, eu vou mostrar aqui o que acontece. A Lua entra, só que ainda fica aquela coroinha em volta ali, e esse é o eclipse solar anular. Então, resposta correta. Última questão da prova paulista de física do primeiro ano do ensino médio, 2024, terceiro bimestre. Então a gente estudou movimento circular uniforme, aí a gente estudou eclipses, aí a gente estudou modelos cosmológicos, leis de Kepler, tudo relacionado ao movimento, né? O movimento circular, que tem a ver com o movimento dos planetas, dos satélites, enfim. E aí agora caiu uma que é de fusão nuclear, lá das últimas matérias do primeiro ano, e tem a ver até com Einstein. Então vamos lá. As estrelas são corpos celestes que brilham e irradiam calor. As reações de fusão nuclear em seus núcleos, que liberam enormes quantidades de energia. Elas diferem em tamanho, cor, temperatura, refletindo as diversas fases da sua evolução estelar. Então ele está falando que acontece fusão nuclear nas estrelas, e aí dependendo do seu tamanho, dependendo da sua massa, da sua grandiosidade, vai acontecer determinada fusão nuclear e vai liberar lá uma luz diferente, uma radiação diferente, uma temperatura diferente. Existem todas as classificações de estrelas, que agora pra gente não importa muito aqui nessa questão, mas é isso que acontece. Considere as afirmativas abaixo, então a gente tem que ver se é verdadeiro ou falso. A fusão nuclear nas estrelas ocorre quando núcleos de hidrogênio se combinam formando hélio, liberando uma grande quantidade de energia. Então, correto. Então essa é a primeira que tem. Se a gente olhar lá na tabela periódica, o primeiro elemento da tabela periódica, por que ele é o primeiro? Porque ele só tem um próton. O que define o que é um átomo é a quantidade de prótons. Então ele é o 1. Então, o hidrogênio é a partícula fundamental, ele tem um próton. Então, ele é o primeiro. E aí, o que acontece numa estrela, qualquer estrela, né? A estrela mais simples de todas, que é o nosso Sol, né? Que a gente acha tão importante, é a mais simples de todas. Ela tem muita massa, muita gravidade, então ela consegue juntar dois. Ela pega dois e faz virar um. Isso chama fusão nuclear. Então, ela vai tornar um átomo de hidrogênio que tem um próton, vai tornar outro que tem dois prótons agora. Isso chama fusão nuclear. Qual que é esse outro? O próximo da tabela periódica, o hélio, que é o segundo. E se eu pegar um hélio e fundir, aí vai vir o próximo. E aí cada vez vai ficando mais pesado. Aí vai virando os materiais mais importantes, não, né? Todos são importantes, mas vai virando, por exemplo, o cálcio, né? Que eu tenho no meu osso. Ele tem, 8 prótons. Ele já não é formado na estrela, no Sol. Ele veio de uma outra estrela maior do que o Sol, que conseguiu fazer o cálcio. O Sol não consegue fazer cálcio, ele consegue fazer hélio. Ele pega 2 hidrogênios e converte em hélio. Se ele fosse maior, ele pegava o hélio e convertia no próximo, e no próximo, e no próximo, até fazer toda a tabela periódica. Olha que bonito. O Sol não, é só isso daqui, mas é isso que acontece. E nessa fusão nuclear, parte da energia é liberada, que é a energia que vem aqui para a Terra, a luz que ilumina a gente, o calor, né, tudo isso. Então tá certo. Durante a fusão nuclear nas estrelas, uma parte da massa dos átomos de hidrogênio é convertida em energia.
conforme a equação de Einstein. Aí por isso que aquela equação de Einstein é importante, né? Todo mundo conhece aquela equação, parece em tudo que é filme, meme, tudo. E igual a m vezes c ao quadrado. O que ele está falando? Que a energia ela é proporcional à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, uma massa desse tamanho aqui, um átomo, ele tem uma energia que se você vai multiplicar ela pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. Ou seja, um número gigantesco, elevado ao quadrado. E isso vezes aquela massa. Aquilo vai ser a energia de um pequeno átomo. Por isso que a energia atômica, a energia nuclear é muito importante, né? Porque a gente consegue, com um pequeno átomo, liberar uma quantidade de energia muito grande. E é isso que acontece nas estrelas e aí no Sol. A fusão nuclear nas estrelas só ocorre em temperaturas muito baixas. Não, né, gente? Aí merece apanhar quem colocar isso daí. Muito baixa, não. Aí você está falando que o Sol é frio, pelo amor de Deus, né? Uma estrela, o Sol é muito quente, a temperatura muito alta, muito elevada, tá? Não vai colocar isso, pelo amor de Deus. E a última, estrelas mais massivas possui menor pressão e temperatura. Não, né, gente? Quanto maior massivo, pensa uma estrela muito massiva, ela vai ter mais pressão e maior temperatura, né? Mais quente ela vai ser em seus núcleos, o que acelera o processo de fusão nuclear. Então não, né? Sim, mais massivo pode acelerar, mas ela não tem menor pressão e nem menor temperatura, pelo amor de Deus, né? Então aí as respostas, a alternativa correta é A1 e A2. E aí chegamos no final aí da prova paulista de física do primeiro ano do ensino médio, 2024, terceiro bimestre, movimento circular uniforme. E aí eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou responder todas as outras provas, né? Eu já tenho dos anos anteriores, tenho dos outros bimestres, vou resolver do quarto bimestre e agora eu vou postar aí nos próximos dias do segundo e do terceiro ano. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.